Continuando aí a aula de análise de circuito, agora eu vou mostrar para vocês um simulador online, tá? No qual vocês podem criar os circuitos de vocês e simular, para ver se os cálculos de vocês estão feitos corretamente. E também é possível que vocês treinem a utilização do protoboard. Para quem não conhece, né? Na hora que, quando nós formos para o laboratório, vocês vão ter muito mais facilidade se vocês treinarem com esse simulador. Então você vai digitar aqui no Google Tinkercad, e vai aparecer esse primeiro tinkercad.com, www.tinkercad.com. Você vai clicar nele e criar uma conta, tá certo? Você vai criar uma conta. No caso eu já criei a conta. Você pode criar tanto com o Google como o Outlook, etc, com o e-mail pessoal. Como eu já criei a conta, eu já vim para a tela de projetos, tá? Você vai vir aqui do lado esquerdo e vai clicar em circuitos. Aí você vai colocar criar novo circuito. Agora você vai poder testar os circuitos que você fizer, tá? E você vai poder fazer isso utilizando o protoboard e aprender como que ele funciona. Vamos fazer aqui um exemplo de circuito. Ó, você vem aqui, ó, básico, tá? Você procura aqui, você vai ver aqui, ó, placa de ensaio, tá certo? Placa de ensaio, que é o protoboard. O nome dela aqui é placa de ensaio, tá? Então você vai colocar o protoboard. Quando você clica em cima de um pontinho desse, ó, ele mostra como que é curto-circuitada a trilha do protoboard. Ó. Vejam bem, tá certo? Ó, esses verdinhos aqui, ó, são todos curto-circuitados, são o mesmo ponto, tá? E aqui todos são o mesmo ponto. E aqui no negativo todos são o mesmo ponto, tá? Você precisa usar o negativo e positivo como está descrito aí? Não, você não precisa. Você pode usar do jeito que você quiser. Mas fica mais fácil para você organizar o seu circuito se você usar o negativo e positivo aqui, tá? E montar o circuito aqui nessa outra parte. Bora fazer aqui um primeiro circuito bem simples aí. Vamos lá. Eu vou pegar aqui você clica aqui, ó, bateria de 9 volts. Vou colocar para cá. Aí dá para girar ela também, se você quiser girar. Agora eu vou trazer o cabo aqui, ó. Você clica em cima desse pontinho, ó, positivo, tá? Positivo. Você vai para cima, aí vem para o lado. Ele mesmo faz a curva. Pronto. Vou colocar aqui na cor vermelha para indicar que é o positivo. Agora você clica aqui no negativo e vem aqui, coloca no negativo. Vou colocar preto para indicar que é a cor preta. Pronto, agora eu já tenho aqui a alimentação do meu protoboard, né? Vamos colocar um resistor, tá? Vamos colocar um resistor. Então vamos lá, primeira coisa. Eu não posso colocar o resistor aqui. Por quê? Porque essa trilha está curto-circuitada, o teu resistor não vai funcionar. O que você tem que fazer? Você vai ter que girar ele, tá? Para colocar em duas trilhas diferentes, ó. Duas trilhas diferentes. Então vou deixar ele de lado. Pronto. Vou colocar esse resistor agora. Agora eu vou puxar um jump do positivo, né? Ó, tá aqui nessa trilha. Então observe, essa trilha está no positivo. Ó. Só que essa trilha aqui é do resistor, então você tem que conectar esses pontos, tá? Então vou conectá-los agora, pronto. Ó, corrente elétrica vai vir por aqui, passar pelo resistor. Agora eu vou utilizar um LED, tá certo? Ó, vejam bem, o LED ele tem catodo e anodo. O LED, o positivo dele é chamado de anodo, tá? O positivo dele é chamado de anodo. Então eu vou girar ele aqui para poder colocar certinho aqui, ó, tá vendo? Então ó, a corrente elétrica vem aqui do positivo, tá? Vou mudar aqui para vocês visualizarem melhor.
Ó, essa trilha aqui, lembrando que essa trilha é curto-circuitada, ó. Então, vem aqui do positivo, passa pelo resistor, passa pelo LED. Agora vamos voltar do negativo do LED até o negativo da fonte. Vou colocar de preto aqui. Pronto, agora bora simular o circuito. Pronto, você pode ver como o LED acendeu, né? Então a gente fez um circuito, a corrente elétrica está circulando, tá? Então esse daqui é um exercício que você pode fazer como primeiro exercício para você começar a aprender como que funciona o protoboard e para você ver se realmente está funcionando as suas ligações, né? Porque se o LED não acender, você não está ligando corretamente, tá? Então vou parar aqui a simulação. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um jump que a gente pode chamar ou de jump, né? Ou botão. Vamos botar um botão que você pode fazer com o botão. Como que funciona esse botão? Esse botão ele funciona da seguinte forma. Essas duas trilhas aqui, elas são curto-circuitadas. E essas duas também. Quando você clica no botão, ele fecha o circuito de uma para outra, tá? Vamos ver se tá certo isso aqui. Vamos ver se tá certo. Ó, botei um jumpzinho daqui para cá, né? Para ficar certinho. Ó, ele não acendeu o circuito, mas quando você clicar aqui, ó, ele vai acender. Esse é um tipo de botoeira que ela empurra, funciona e volta. Quando tira, ela volta, tá? Ela é de ligamento automático. Ela é normalmente aberta, que a gente chama. Tá certo? Agora bora fazer outro circuito. Vamos fazer um circuito agora utilizando fonte de tensão aqui regulável, tá? Utilizando. Pronto, vou apagar aqui, vou deixar só o protoboard, tá certo? Deixar só o protoboard. Vou botar aqui, ó, fonte. Ó, fonte de energia, tá? Então o que essa fonte de energia faz? A fonte de energia, ela é uma fonte parecida com a que nós temos em um laboratório, tá? E com ela você pode regular a tensão de entrada, tá certo? Tensão, inclusive tensão e corrente, né? Tensão e corrente máxima que ela pode fornecer de acordo com a tensão, tá? Então vamos fazer aqui, colocar aqui o jump para ligar o positivo. Tá aqui para ficar bonitinho. Vou trocar a cor aqui para não confundir ninguém, tá? Agora vamos montar um circuito simples e colocar um multímetro, tá certo? Resistor, né? Resistor, vamos colocar resistores. Vou colocar daqui logo, tá? Então ele veio, passou aqui. Bora colocar esse resistor aí de 7 kΩ. 7 kΩ. Agora bora pegar outro resistor. Posso fazer isso aqui? Posso. Porque essa trilha está curto-circuitada, ó. Então ele vem para cá e liga aqui, ó, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também para facilitar na montagem, você pode fazer um jumpzinho aqui, ó. Positivo com positivo, tá certo? Ou negativo com negativo e positivo com positivo, tá? Então, você pode utilizar agora, as duas áreas do protoboard, tá? Então você pode usar aqui os dois positivos e negativos para poder você fazer a montagem mais facilmente, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui, tenho dois resistores em série, tá certo? Eu posso ir aqui, ó, ligar no negativo, ó, né? Ligar no negativo. Então, o que vai acontecer, ó? A corrente elétrica vai vindo aqui do positivo, passar por esse resistor aqui, que estão em série, vai voltar pelo negativo do circuito, tá? Agora eu vou colocar um multímetro. Então você vai vir aqui o multímetro, tá certo?
Já vai aparecer aqui, ó, multímetro, já está traduzido, ó, multímetro. Vamos usar o multímetro aqui, tá? Então, como que você vai ligar esse multímetro? Você vai ligar o positivo aqui, ó, tá? Positivo aqui. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bonitinho. Tô medindo aqui esse ponto aqui do vamos botar aqui, vamos botar uma cor bacana. Aqui, roxo. Positivo eu vou botar roxo e aqui no negativo eu vou medir aqui, ó, tá? Observe. Vou medir aqui, tá certo? Vou botar esse aqui turquesa. Então, olha só. Eu tô medindo o que eu vou medir aqui? Eu vou medir a tensão. A tensão, ó, tá na escala de tensão, tá certo? Eu vou medir a tensão em cima desse resistor aqui, né? Lembrando, esse aqui eu vou botar esse aqui com 5, tá? E esse aqui com 7, tá certo? Agora eu vou começar a simulação. Então observe. Então eu já tenho aqui a corrente que está circulando no circuito, tá? A tensão de 5 volts e a tensão em cima desse resistor que é 2,92 volts. Se a gente quiser aumentar aqui, ó, vamos aumentar para 12 para ver o que acontece. Posso colocar aqui, ó, clicar 2 vezes em cima e colocar 12. Olha o que aconteceu, 7 volts, né? Então, a gente viu na aula passada de divisor de tensão que o maior resistor recebe a maior tensão, né? Então, 12 volts, se o somatório dos dois é 12 também, ó, 7, 5K, é lógico que esse aqui vai receber 7 volts e esse aqui vai receber 5 volts, né? Vamos ver se isso está correto? Então vamos pegar e excluir aqui, tá? Vamos excluir aqui. Vamos fazer de novo. Agora vamos medir esse outro resistor aqui. Aqui roxo. Vou dar um azulzinho aqui. Então vamos ver se vai dar certo. Então observe, 5 volts, né? Se a gente dobrar a tensão, vai dobrar a tensão em cima do resistor? Logicamente, né? Vai dobrar a tensão em cima do resistor. Vamos dobrar para 24. Vamos dobrar para 24 volts. Para 24 volts. Então olha o que aconteceu. Foi de 5 para 10, tá? Agora uma coisa interessante. Esse multímetro, ele está na posição de tensão, né? Está medindo tensão. Se você clicar para medir corrente, ele vai dar um valor errado, tá? Então, por quê? Porque você não mede corrente dessa forma. Corrente, para você medir corrente, ela tem que estar em série com o circuito. Você tem que abrir o circuito, tá certo? Você tem que abrir o circuito e tem que colocar o multímetro na escala de amperagem em série, tá? Então vamos ver como que a gente vai fazer isso. Eu vou pegar e vou colocar esse resistor para cá, tá certo? Por que eu fiz isso? Porque agora, se vocês observarem, eles não estão mais em série, ó, tá? Eu abri o circuito aqui. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou colocar esse aqui, ó. Por que eu fiz isso? Porque agora quem está fechando o circuito é o amperímetro. Ó, a corrente elétrica vem aqui, passa pelo resistor, vai para o amperímetro, volta e vem para cá, passa pelo outro resistor e volta para o negativo, para a fonte, né? Agora bora ver se vai dar certo. 2 mA, né? Isso daí tá certo, pessoal? Tá certo sim, por quê? Porque a tensão é 24 volts. Qual seria a resistência série associada aqui desses dois resistores? Seria 7 mais 5 kΩ, né? Quiloohms. Seria 7 mais 5 kΩ. Então 7 mais 5 é 12. 24 dividido por 12 dá 2, né? Como está em quiloohms, dá miliampere, ó, dá miliampere. Se eu mudar aqui para ohms, por exemplo, os dois para ohms, vai dar 2 amperes, né? 2 amperes. Então dessa forma vocês podem simular vários circuitos, né?
e saber se a conta que vocês estão fazendo está correta, tá? Dá para você treinar a utilização do protoboard, que é muito interessante, porque essa ferramenta aqui, além dela ser gratuita, ela é muito interessante, porque ela tem muitas ferramentas, tem muitos circuitos integrados, amplificadores operacionais, tem vários tipos de circuitos. Se você quiser aprender Arduino também, tem Arduino aqui, tá? Então, tem Arduino aqui, ó. Você clica aqui em Arduino, você tem vários tipos de Arduino aqui, tá certo? Nos quais você pode fazer um programa para poder você elaborar aí algum circuito eletrônico. E além disso, se você quiser se aprofundar mais, nessa mesma ferramenta tem uma opção para você fazer projeto 3D e associar ele com seu projeto eletrônico. Então você pode fazer, por exemplo, um projeto de um semáforo. Você pode fazer vários projetos aqui e ter ele funcionando virtualmente aqui, né? Antes de você testá-lo na prática, né? Então vamos fazer mais alguns exercícios aqui. Vamos lá. Então olha aqui. Eu tenho um exercício aqui que eu posso utilizar aqui também, o potenciômetro, tá? Então tá aqui o potenciômetro. Então vamos ver como é que funciona o potenciômetro. O potenciômetro, ele tem 3 terminais. Geralmente você vai ver potenciômetro, eles têm 3 terminais, tá? Tem 3 terminais. Por que eles têm 3 terminais? Vou já explicar para vocês aqui. Vou colocar aqui na escala, ó. Apertar no Rzinho, tá certo? Vou apertar no Rzinho, ó. Tá medindo a resistência, ó. Quando você gira, aumenta a resistência. Nesse caso aqui, esse potenciômetro aqui, ele é de até 250K, né? Mas por que ele tem 3 terminais? Bom, você tá vendo aqui que a gente tá variando aqui a resistência, né? Olha o que acontece se eu botar para cá. Se eu botar para cá. Olha o que acontece se eu botar para cá. 250. Ó. Ou seja, o potenciômetro ele tem uma resistência fixa, tá? Que é nos 2 terminais externos, tá certo? E no terminal do meio com o externo, ele vai ter uma potência variável, tá? Então, geralmente você vai utilizar esse potenciômetro quando você quiser variar a corrente elétrica no circuito, porque a gente sabe muito bem que a lei de Ohm ela é V dividido por R. Se você muda o R, com certeza você vai mudar a corrente, tá? Então, essa é uma das utilizações do potenciômetro. Vamos fazer aqui algum circuito com potenciômetro agora. Vamos lá, vou botar ele aqui, tá? Apagar isso aqui. Pronto, liguei ele aqui, ó. Vou ligar aqui para ficar mais fácil de você visualizarem, né? Então, ó, lembrando que essas trilhas são circuitadas, né? O meio mais uma das pontas vai dar uma resistência variável, tá certo? Então eu vou ligar aqui, ó. Vou ligar aqui, tá certo? Deixa eu botar aqui uma cor legal aqui. Então, amarelinho aqui. Então, positivo vem, passa pelo... Agora eu vou colocar aqui vou colocar na escala de amperagem, tá? E vou medir aqui, ó. Vamos lá. Lembrando, ó, qual que é o sentido da corrente, né? Positivo aqui, tá? Positivo aqui, tá certo? Positivo aqui. Vamos colocar aqui o roxo no positivo e vou direto pro negativo aqui, ó. Tá? Turquesinha. Então observe. Eu venho aqui, ó, positivo, tá certo? Positivo. Passo pelo potenciômetro. Aí eu vou pro perímetro, né? Lembrando, o perímetro tem que estar em série. E volto para o negativo, né? Então bora ver se ele realmente vai funcionar aí
se ele vai variar a corrente. Então deu algum erro aqui. Por quê? Porque está resistência, ó. Tem que clicar aqui, amperímetro. Agora, olha aí, ó. Então, tá variando a corrente? Tá variando a corrente, ó. Quando a gente aumenta a resistência, diminui a corrente, né? Então, isso é a aplicação direta da lei de Ohm, tá? Então, você vai utilizar esse tipo de potenciômetro, por exemplo. Não sei se vocês já viram aqueles dimers que eles variam a intensidade da luz, aquelas luzes amarelas e tal. Não funciona com os LED, né? Pro LED tem um dimer específico para luz LED. Aquelas lâmpadas LED, né? No caso, né? Mas ele funciona com o LED ligado diretamente aqui em corrente contínua. Não para aquelas lâmpadas LED que você compra, aquelas lâmpadas PL LED, tá? Você precisa de um dimer específico, né? Então ele funciona diretamente. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, se você quiser um LED mesmo, ele vai funcionar. Ele vai funcionar, né? Então lembrando, cátodo, anodo, o positivo do LED é o anodo, tá? Então vou girar ele aqui, ó, nesse botãozinho. Vou girar ele aqui. Vou botar aqui, tá? Então, vou ligar bem aqui, né? Então passa pelo amperímetro, vem aqui pro LED, e do LED, esse LED não tá encaixando legal, ó, não tá encaixando legal, tá? Deixa eu girar ele, senão ele não vai. Agora, tá pegando direitinho aqui nos dois pininhos. Agora eu vou vir pro negativo, tá? Vou vir pro negativo, vou colocar aqui uma cor aqui qualquer. Então vamos lá, né? Não, esse aqui não tô utilizando esse aqui, tá? É apagado aqui, isso aqui não tá utilizando. Então vamos lá, vamos testar aí. Então tem alguma coisa errada aí, alguma coisa errada. Bora ver o que que é. Vamos ver o que que é. Vem pra cá pro positivo, né? Positivo, volta aqui pro negativo. Vem pro LED. Ah, tá. Faltou aqui a ligação do positivo aqui, ó. Então tá vendo? Por isso que é bom treinar aqui, pra gente não ficar muito perdido na hora de fazer na prática, né? Então, ó, vou ligar o positivo, senão não tem como funcionar. A corrente vem, passa aqui, vem pro potenciômetro, volta para o amperímetro, passa pelo LED. Pronto. Então observe que a luz fica cada vez, ó. Então se a gente diminui a corrente, ó, o LED vai queimar, porque se passar uma corrente alta sobre ele, ó, o LED ele suporta até correntes de aproximadamente 20 mA. Então quando você estiver projetando um circuito com LED, desses daí de laboratório, você vai ter que uma corrente no máximo de 20 mA, né? Ou alguns LEDs suportam muito menos uma corrente, né? Então, quando a gente está com a corrente alta, ó, ele vai estourar, ele vai quebrar, tá certo? Então, mas observe como a luz varia aqui, ó. Tá? A luz varia muito pouco, ó. Varia muito pouco, tá certo? Agora, se a gente usar, por exemplo, uma lâmpada analógica, deixa eu ver se eu acho aqui, né? Bora ver se a gente acha a lâmpada aqui. Eu tenho alguns que o nome tá diferente. A gente tem que procurar, né?
indutor, potenciômetro, sensor de luz, fotodiodo. Então, como vocês podem ver, tem infinitos circuitos aqui, ó. Sensor de gás, ó. Então você pode fazer várias simulações aqui, ó. Display de outros segmentos, né? Motor CC, ó, com codificador, tá? Então, motor de passo, motor, servo motor, tem tudo aqui. Mas não achei lâmpada, né? Eu acho que é porque ele só trabalha mais com circuito digital, que esse programa ele é feito com circuito digital, então não tem lâmpada analógica aqui. Mas enfim, você vai utilizar o potenciômetro quando você quiser variar, tá certo? A corrente de um circuito. Então é dessa forma que você vai utilizar o potenciômetro, tá? Então lembrando aí que nós temos aí a fonte, né? Fonte. Então esse circuito aqui, pessoal, vai ser o jeito que vocês vão montar no protoboard, tá? Então esse é igual como vocês vão ter que montar no protoboard, né? Capacitor. Vamos montar outro circuito aqui. Então, por exemplo, vamos supor que a gente queira montar aquele circuito lá das aulas. Vamos supor que a gente queira montar o circuito das aulas. É possível fazer isso? Perfeitamente possível, né? Perfeitamente possível. Vamos montar aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar legal. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos testar aqui um divisor de corrente. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui resistores em paralelo. Vou colocar resistores em paralelo. Observe que até a leitura de cores do resistor mudou. Até a leitura de cores do resistor mudou, né? Então, 5K, ó, até a leitura muda, tá? Primeira pergunta, esses resistores estão em paralelo? Sim, estão em paralelo. Por quê? Porque eles começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto, tá? Então estão em paralelo. Como que a gente vai fazer para medir essa corrente agora em cada circuito? Vamos lá. Vou botar aqui o preto, tá? Vou botar o branco aqui. Aqui eu vou botar o laranja. Pronto. O positivo vem para cá. Então se eu ligar aqui, ó, e aqui, eles estão todos em paralelo com a fonte, tá? Então estão todos em paralelo com a fonte. Observem. Se eu ligar aqui uma fonte, se eu botar aqui na fonte, negativo aqui e o positivo aqui, ó. Quanto será que vai dar essa tensão aí? Será que vai dar a mesma da fonte? Porque eles estão em paralelo, né? Estão em paralelo com a fonte, inclusive, porque o positivo da fonte é aqui e o negativo da fonte
é aqui, ó, tá? É aqui. Espera aí que eu vou trocar esse branco, porque não tá dando pra ver direito. Tá cinza aqui. Pronto. Bora ver? Volts. 14. Tá dando igual, ó. Então por que tá dando igual, pessoal? Porque eles estão em paralelo, né? E se tu medir a tensão aqui em cima desse outro aqui, ó, vai dar a mesma coisa, será? Mesma coisa, né? Se medir em cima do outro. Mesma coisa, né? E a corrente? A corrente vai dar a mesma em cada um? Não, não. A corrente se divide, né? A gente viu lá pelo divisor de corrente, né? O que acontece? A corrente se divide e a maior corrente passa pelo menor resistor, né? Bora ver se isso está correto? Vamos ver se está correto. A maior corrente ela vai passar pelo menor resistor, né? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que abrir o circuito, tá? Você tem que abrir o circuito, tá certo? Como que vamos fazer isso? Vamos fazer isso da seguinte forma. Deixa eu botar pra cá. Vou puxar esse resistor pra cá, tá? Ó, abri o circuito, tá certo? Ó, abri o circuito desse resistor aqui, que é o resistor de 5K, tá? Agora eu vou puxar pra cá, ó, tá certo? Então vem, passa pela fonte, volta pra cá e daqui vai pro negativo, tá? Vai pro negativo. E tem que interligar agora tudinho aqui, ó. Tá certo? Então observe, ó, o negativo é o mesmo ponto desses outros dois aqui. Então essa fonte está em série, ó. Aí você tem que ligar aqui, ó. Tá? Então eu só tirei daí para quê? Para que eu tirei daí? Para poder você fazer essa ligação. Pra gente poder fazer essa ligação, né? Então agora, ó, eu tenho aí, continuo com os 3 resistores em paralelo. Por quê? Porque aqui é o mesmo ponto, ó. Mesmo ponto, mesmo ponto, mesmo ponto, mesmo ponto, tá? Aí aqui mesmo ponto, mesmo ponto, mesmo ponto desse aqui, mesmo ponto desse, e mesmo ponto do negativo e mesmo ponto do negativo do amperímetro. Aí esse ponto aqui ele não é o mesmo desse. Por quê? Porque aqui eu vou colocar um amperímetro, tá? Então o amperímetro está em série com esse resistor aqui de 5K. Vou colocar aqui na escala de amperímetro, tá? Amperagem. Agora vamos simular. 2,28 mA. Se a gente pegar 11,4 e dividir por 5, vai dar 2,28 mA. Esse resistor é o de 5. O resistor de 1K, será que esse resistor de 1K vai passar uma corrente maior do que essa daí? Vamos ver então. Eu vou alinhar aqui, tá? Vou fazer, só vou mudar agora. Ó, troquei um resistor pelo outro, né? Pela posição, para dar aquele mesmo circuito que a gente viu, tá? No primeiro. Agora bora ver. Pronto. Deu 11,4 mA, né? Ou seja, pelo menor resistência passa maior corrente, tá? Então essa é a técnica. Você pode calcular rapidamente essas correntes como? Fazendo o divisor de corrente, tá certo? Então, eu acho que já deu para mostrar bastante aqui, né? Eu sugiro que vocês treinem aí a utilização desse simulador, tá? Meia horinha, uma horinha, para vocês quando chegarem lá no laboratório terem bastante facilidade na hora de montar os circuitos, tá? E não
não correriam risco de danificar componentes eletrônicos, etc.